Olá, irmãos e irmãs, boa noite, que a graça e a paz de Jesus Cristo envolva os nossos corações nessa noite de quinta-feira. Eu quero te convidar para orarmos nesse nosso início, dando continuidade às nossas devocionais, baseadas no livro de Provérbios, e hoje será a nossa 19ª meditação. E eu quero convidar você então para uma palavra de oração. Pai, nós te damos graças e nós te louvamos por essa noite. Te louvamos, ó Deus, por tua palavra que em Provérbios é carregada de sabedoria e que pode dar sabor para a nossa vida, que pode nos envolver de tal modo que a nossa vida se torne uma vida não sem desafios, não sem dificuldades, não sem pedras pelo caminho, mas uma vida muito mais saborosa de ser vivida. Uma vida onde nós nos abrimos para aprender, para desfrutar, para crescer na tua presença, Senhor, e na presença dos nossos irmãos. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Provérbios capítulo 14, verso 30, nos diz o seguinte: o ânimo sereno é a vida do corpo. O ânimo sereno ou tranquilo é a vida do corpo. Mas a inveja, ou seja, o contrário do ânimo sereno, a inveja é a podridão dos ossos. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Um autor polonês já falecido, escrevendo sobre esse tempo que nós vivemos hoje, de muitas mudanças e de muita insegurança, porque profissões que existiam antes já não existem mais, e isso pode ocorrer de novo e de novo. Diz que esse tempo que vivemos é um tempo que tende a fazer as pessoas sofrerem por conta das muitas opções que estão diante delas. É uma sociedade que nos apresenta muitas opções, diferente de décadas atrás, em que alguém, ao, por exemplo, pensar na sua vida de estudos e na sua profissão, tinha como referência o pai ou um tio, mas já desde pequeno carregava isso bem claro, o que ele seria como profissional. Mas hoje muitas possibilidades vão se abrindo. Às vezes, muitos desses caminhos dão em lugar nenhum. Mas é fato que muitas possibilidades se abrem. E isso gera sofrimento na alma das pessoas. O texto que nós acabamos de ler nos fala sobre um pecado, ou uma força pecaminosa chamada de inveja. Inveja faz parte dos chamados 7 pecados capitais. A inveja é esse pecado, uma espécie de pecado raiz que gera outros pecados. E que na visão de Provérbios, me parece que, diferente do que as pessoas pensam, quando estão preocupadas se alguém tem inveja delas, se alguém tem, no ditado popular, olhado com olho gordo para elas, para a vida delas, para o negócio delas, e alguns querem fazer uma oração como se fosse, através dessa oração, se proteger contra a inveja. Me parece que Provérbios nos traz
ou nos aponta para o fato de que pior é quem carrega a inveja do que quem é alvo da inveja. A inveja destrói mais aquele que a carrega dentro de si do que aquele que é alvo de inveja alheia. Agora, isso é um problema, porque inveja é uma experiência, uma força, é um pecado que se manifesta em nós muito prematuramente. Muito prematuramente. Não é difícil verificar a presença da inveja na vida de crianças muito novinhas. Quando uma criança se vê fora de uma brincadeira e acaba praticando aquela ideia do nem eu nem você, já que eu estou de fora também ninguém brinca. Aquela criança que, ao se ver de fora da brincadeira, entra e estraga toda a brincadeira e joga pelo chão ou para o chão os brinquedos sobre a mesa, daqueles que brincam em volta da mesa, porque ela não foi convidada, porque ela não participa, porque ela está fora. É aquela faceta destrutiva da inveja, onde o invejoso se consola, se conforta em impossibilitar a alegria alheia, já que ele não desfruta daquela experiência, então os outros também não desfrutarão. E o mundo que nós vivemos é um mundo difícil porque o tempo todo nós estamos vendo pessoas vivendo, experimentando coisas que nós não estamos experimentando. O tempo todo nós estamos vendo pessoas se mostrando, vivendo uma felicidade, às vezes falsa, quem sabe na maioria das vezes falsa, e essa felicidade nós não estamos vivendo. Isso pode ser um elemento altamente angustiante, pode jogar muitos numa condição ou num quadro de depressividade profunda, porque não é fácil lidar com essa experiência de ver o tempo todo pessoas usufruindo de realidades e tendo experiências que nós não estamos tendo. Por outro lado, nós nos deparamos com essa ideia de que nós estamos vivendo essa vida aqui, que é difícil e penosa, e nós poderíamos estar vivendo tantas outras experiências, que ao olhar para a vida das pessoas, através da internet, do Facebook, a gente observa essas pessoas vivendo tantas outras experiências, e nós não. E é justamente nessa experiência de comparação entre o que eu estou vivendo e o que os outros estão vivendo é que nasce, ou que se fortalece, ou que aparece aquilo que a Bíblia chama de inveja. Inveja. Nesse ambiente onde eu começo a comparar o que o outro está vivendo, é que surge a inveja. E é nesse ambiente onde eu vejo o outro vivendo realidades que eu não estou vivendo, é que eu começo a agir de modo destrutivo para com o outro, ou me fechar, em algumas situações, fazer mal até para mim mesmo. Então é um tempo que demanda muito de nós a capacidade de nos contentar, nos tranquilizar, mesmo sabendo que nós não temos tudo, que das experiências que os nossos olhos veem, são poucas aquelas que de fato nós haveremos de experimentar. Por isso que Provérbios diz que o ânimo sereno é vida para o corpo, mas o coração invejoso, aquele que, por exemplo, liga a TV,
A criança, o adolescente que liga a TV e começa a ver outras crianças, outras pessoas vivendo experiências, fazendo passeios, fazendo compras, estando em lugares que, na maioria das vezes, ele ou ela jamais poderão estar. Jamais poderão estar. E se nós não soubermos lidar com esse fato de que esses lugares, esses brinquedos, essas viagens, essas profissões, essas roupas, esses carros que eu vejo as outras pessoas usando, exibindo, pensar que muitas dessas coisas, a maioria esmagadora delas eu não terei, para uns pode gerar um sofrimento enorme. E gera sofrimento enorme quando a inveja é esse pecado bem presente. Mas Provérbios diz que a mente serena, o coração sereno, o ânimo sereno, ou seja, tranquilo, é vida para o corpo. Quando eu olho para isso tudo e eu digo, tá bom, fulano tem uma casa, tem um carro, tem uma família, tem filhos, tem trabalho, tem salário, faz viagens no fim de ano, o que eu nunca fiz e nunca farei. E nem por isso serei menos feliz. Aliás, o que a gente costuma ver por aí é que tem gente usufruindo de muito pouco dessas realidades que citei e vivendo uma vida muito mais feliz, se eu posso assim chamar, muito mais alegre, muito mais realizada do que quem tem mundos e fundos. Então, um alerta para mim e para você: ânimo sereno, tranquilidade de mente é um desafio enorme nos dias de hoje. Por outro lado, inveja é um caminho altamente destruidor. Eu convido você nessa noite, então, para nós orarmos, nos colocando diante de Deus. E a oração que eu proponho é a seguinte: Deus, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero aquilo que o Senhor tem para o outro. Ainda que o que o Senhor tem para o outro são 10 talentos. E para mim, 1 talento apenas. Mas se para mim é 1, eu quero apenas esse 1. Eu só quero aquilo que o Senhor tem para mim. O que é do outro, é do outro. Que ele faça bom proveito. Eu quero me alegrar em ver e saber que ele tira proveito. Mas eu também quero usar e aproveitar esse 1 talento que o Senhor me deu. Pai, nós vamos orar. Pai, nós te louvamos, te damos graças porque o Senhor distribui dons, o Senhor distribui talentos, o Senhor abençoa. Ó Pai, e nós queremos aprender, nesse mundo que vivemos, a estar contentes com aquilo que o Senhor coloca na nossa mão. Senhor, nós não queremos adoecer, porque nós não temos experimentado, vivido e feito as mesmas coisas e possuído as mesmas coisas, que nós enxergamos as pessoas à nossa volta ou até no mundo virtual possuírem, experimentarem. Nós não queremos viajar nesse caminho da inveja que é podridão dos ossos. Nós queremos serenidade para a alma. Nós queremos viver tranquilos, desfrutando daquilo que até pode ser pouco, mas que o Senhor nos deu. Faz isso, nós te pedimos, e glorifica o teu nome. Amém. Que Deus abençoe você. Eu quero só te lembrar que quinta-feira que vem nós vamos iniciar as nossas devocionais com as perguntas no final. E depois que você assistir a devocional de quinta-feira que vem, você vai se reunir com a sua família, ou quem sabe com um amigo, se assim você propor no seu coração. E estará conversando sobre essas perguntas e vai orar com essa pessoa, né? Então você tem 2 opções. A partir de quinta-feira que vem, ou se reunir com a sua família, ou se reunir com um amigo, alguém
para quem você quer falar da palavra. Então você ouvirá a devocional de quinta-feira e depois vai conversar sobre as perguntas e vai orar com essa pessoa, ou vai orar com os seus. Um abraço, que Deus te abençoe e que a tua vida tenha mais sabor.